Vamos permanecer de pé. Uma boa noite a todos aqui presentes para mais um grupo de oração na Capela São Félix. Uma boa noite também a todos que nos assistem e nos escutam por meio da rádio e TV Querigma. Eu me chamo Manuel, alguns aqui já me conhecem, faço parte do Ministério Católico Querigma há alguns anos. Estou aqui hoje para partilhar o Evangelho todos juntos. Vamos abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas 11, 1 a 13. Evangelho de Lucas 11, de 1 a 13. Amém. Lucas 11, 1 a 13. Ouçamos. Encontrou? Amém? O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dar-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ficar sentados por alguns minutos. Irmãos e irmãs, nessa noite aqui reunidos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que Jesus estava fazendo algo. O que é que Jesus estava fazendo? Orando, não era? Tudo que Jesus ia fazer antes, ele consultava ao Pai por meio da oração. Jesus, por que ele fazia isso? Porque ele era obediente ao Pai, guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus, tudo o que ele ia fazer, antes ele consultava ao Pai por meio da oração. Nós somos também convidados a fazer isso, por meio da oração, e de encontro ao nosso Pai. E quando Jesus terminou
a oração, um de seus discípulos chegou até Jesus e disse: Senhor, me ensina a rezar. O que foi que Jesus fez? Começou a ensinar como ele deveria orar. Então, Jesus disse ao seu discípulo pelo qual foi indagado, perguntou a Jesus, pediu para que Jesus ensinasse a ele a orar. Então foi que Jesus disse. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Que a gente ouviu? O Pai Nosso, não foi? Então Jesus, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então Jesus ensina a oração poderosa que é o Pai Nosso, que eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, porque minha mãe me ensinou a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e pedir saúde a Deus. É por isso que eu estou aqui hoje, porque minha mãe ensinou a rezar. Quantas mães tem aqui hoje? Ensina aos seus filhos a rezar. Jesus ensinou aos seus discípulos a rezar o Pai Nosso. Então, quantas mães tem aqui? E pais também que eu estou vendo. Então, ensine os seus filhos a rezar. Se eu estou aqui hoje, é porque minha mãe ensinou, primeiramente, em nome do Pai e o Pai Nosso. Então, Jesus ensina ao seu discípulo a oração do Pai Nosso. E para a gente entender melhor o que é uma oração, a oração em si mesma já é um diálogo para com Deus. Porque qual é a primeira palavra do Pai Nosso? Pai, não é isso? Pai. Então, a oração do Pai Nosso é a oração do batizado. E quem é batizado no Espírito Santo aqui? Todos nós, não é isso? Então, recebemos o Espírito Santo ainda criança, graças a Deus, que nossos pais fizeram a coisa certa. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, a oração do Pai Nosso é a oração do batizado, porque se dirige ao Pai. Pai, santificado seja o vosso nome. E a oração é um diálogo com Deus, onde a gente fica mais próximo de Deus por meio da oração. É onde o filho se dirige ao pai e o pai se dirige ao filho. É onde o filho pede ao pai e o pai atende na hora dele. Porque a gente às vezes diz: eu pedi uma coisa a Deus, ele está demorando para me dar. Mas ele é pai. Quem é pai aqui, igual a eu, sabe, não é isso, vai? Então, o pai, por que o pai às vezes demora? Porque o pai é pai e está vendo a hora necessária de dar aquilo ao filho. Então, por isso que Deus nos mostra dessa maneira. Então, a oração é um diálogo para com Deus. É onde a gente, em nosso quarto, o que é que nosso Senhor Jesus diz em outra passagem, em outro evangelho? Quando orardes, não façais como os hipócritas que vão para as esquinas orar para serem bem vistos. Quando fordes orardes, vai para o teu quarto, tranca a porta e ora em segredo ao Pai. Isso é verdadeiramente um encontro por meio da oração por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão e Deus, nosso Pai. É isso que o Senhor Jesus quer nos trazer nessa noite, meu irmão e minha irmã, por meio do seu evangelho, que é palavra firme e eficaz para os nossos dias de vida. Então, e Jesus ainda fala no evangelho de amigo. Quem é nosso verdadeiro amigo? Deus, não é isso? E o nosso amigo Deus nos enviou o nosso verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. Então, amigo Deus, Pai, amigo Deus, Jesus Cristo. Porque é o próprio Deus em pessoas três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós somos privilegiados, porque Jesus permite que nós nos aproximemos do nosso amigo, que é o nosso Pai Celeste. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele permite que nós nos aproximamos, ficamos conhecendo verdadeiramente a misericórdia de Deus. Porque, como diz na palavra de Deus, Jesus mesmo diz: quem vê a mim,
ver ao Pai. Então Jesus Cristo nos apresenta o nosso amigo Deus. E Deus nos apresenta o nosso amigo Filho, que se chama Jesus Cristo. Então, os nossos, lá no Antigo Testamento, se a gente for ver isso, os nossos irmãos não tiveram esse privilégio. O verbo já existia, mas estava com Deus. Então, eles oravam ao Pai, olha, por meio da fé e sinais. E nós hoje, nós não vimos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas os nossos antepassados viram, e pela fé nós acreditamos. Então, o nosso verdadeiro amigo se chama nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dele nos apresenta o Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos estar sempre, buscar sempre estar em oração, não só hoje, não só nos grupos, mas também na nossa casa, com os nossos familiares, nós como casados, como casal, quem não tem filho, como casal, estar sempre em oração, rezar o casal junto, quando tiver filho, rezar a família juntos, na hora do almoço, rezar. Deus hoje vem nos trazer, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a oração, a prática da oração. Olha, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando como devemos orar ao Pai, se dirigir ao Pai. E às vezes a gente diz, eu não sei rezar. Olha, Jesus está nos ensinando. Basta que nós colocamos em prática na nossa vida. E tudo vai mudar, porque é na oração que Deus vai falar a maneira que deve ser feito. Nós, seres humanos, às vezes porque queremos resolver da nossa maneira. Não olhamos para o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo o que ia fazer, ele primeiro consultava ao Pai. A gente às vezes vai fazer uma viagem, vai fazer algo, mas esquece de rezar pelo menos o Pai Nosso, uma oração forte e rezada com fé, que Jesus pede para que a gente reze com fé. A gente tem que perseverar na fé, rezar com fé. Só dizer Senhor, Senhor, se for com a voz do Espírito Santo. Então, devemos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que Ele faz, Ele entrava e primeiramente fazia a sua oração ao Pai. Pai, eis-me aqui, faça de mim a sua vontade. Nós também devemos falar ao Pai, eis-me aqui o servo, teu servo, faça de mim a tua vontade. Não devemos buscar resolver da nossa maneira, porque nós temos um amigo, um verdadeiro amigo que está ao nosso lado. Às vezes, nós, por conta da falta de oração, nos distanciamos da luz. E o que acontece quando a gente fica distante da luz? Vamos se aproximando do escuro. E o que é o escuro? São as trevas. Nós estamos aqui no claro. Se a gente for, ali está o escuro. Se a gente for se distanciando da luz, cada vez mais a gente vai correr o risco de tropeçar. E a falta de oração, meu irmão, minha irmã, pode acreditar que faz isso em mim e em todos nós, na nossa família. Porque famílias estão se destruindo por falta de oração. Vai se distanciando de Deus. Jamais vamos deixar faltar a oração na nossa casa. Vamos dar espaço. Se a oração é um diálogo com Deus, vamos deixar que Deus entre no nosso diálogo. Não vamos nos distanciarmos de Deus por falta da oração. O Evangelho de hoje, Jesus nos convida e está não só nos convidando, mas está nos ensinando. A palavra de Deus é ontem, hoje e sempre. Jesus ensinou aos seus discípulos e hoje nos ensina a rezar. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, está nos ensinando
a maneira de nós permanecermos na luz, mesmo que nós não estejamos no centro da luz, mas estamos sempre iluminados por Jesus. Mesmo que a gente não seja digno de estar ali no centro, mas está sendo iluminado por essa luz que se chama Jesus Cristo. E é por meio da oração, é a maneira da gente permanecer na luz, não se distanciando de Deus, é por meio da oração. Por isso, nessa noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos convida a isso. Nesse momento, nós possamos ir conversando com Deus no nosso coração. É um momento aqui, reunido como igreja, como irmãos, como corpo místico da igreja que nós formamos. É o momento da gente, o momento é agora, de mim e cada um de vocês, fazer aquela oração ao Pai, até mesmo um pedido, fazer aquela oração nesse momento que a gente não faz às vezes na nossa casa, porque às vezes a gente na igreja, a gente sente uma paz interior, mas quando a gente entra dentro de casa às vezes, a coisa já muda, já vem as tribulações, já não tem mais tempo de rezar. A gente sabe, eu sou de uma família também, então aproveita esse momento de oração. Hoje, o momento é agora. Faça aquela oração a Deus, aquela oração que você, na maioria das vezes, não conseguiu fazer em casa, por conta de um barulho, até mesmo do filho, do esposo, até mesmo de um barulho de som do vizinho ao lado. Faça a sua oração ao Pai nesse momento, porque o Senhor Jesus, Ele já nos ensinou. Basta que nós aprendamos como orar. A gente, às vezes, diz, eu não sei rezar, mas o Senhor já nos ensinou a oração do Pai Nosso, que se rezada com fé, a gente vai permanecer. Então, eu convido a todos vocês nesse momento, a ir fechando os seus olhos e fazendo essa oração. Tenha o seu diálogo com Deus nesse momento. Aproveitamos esse momento de paz que o Senhor está nos dando nesse momento. Vamos, nesse momento, abraçar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da Tua Palavra. Vá conversando com Deus na sua oração, fazendo o seu pedido a Deus, e Ele vos concederá. Pedi com fé, que com fé nós permaneçamos. Irmãos e irmãs, Jesus se encontra nesse momento no meio de nós. Senhor Jesus, eu te apresento todos esses irmãos que vieram ter esse encontro contigo na casa do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já se encontra no nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já se encontra batendo na porta do coração de alguns irmãos nesse momento. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, mesmo que nós às vezes nos distanciamos de vós, mas Tu, como és misericórdia, Senhor, não se distancia de nós em nenhum minuto. O Senhor está sempre batendo na porta do nosso coração. Por isso, Senhor Jesus, eu te entrego esses irmãos que aqui se encontram. Vai de encontro ao coração de cada um deles, Senhor Jesus. Vá capacitando, vá mostrando caminhos por onde eles possam trilhar, por onde eles possam começar esse diálogo contigo, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus está passeando nesse momento, nesse templo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor passeia entre essas pessoas. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu vejo o Senhor colocando as mãos na cabeça de cada irmão nesse momento. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, por tão grande misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina a rezar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor toca na mente desse irmão nesse momento. Esse irmão que chegou aqui se sentindo inferior.
Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor está dizendo a esse irmão nesse momento que ele não é inferior, que ele tem sim um valor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nesse momento, vá meditando, vá fazendo a sua oração e vamos